Louvado seja o nome do Senhor. Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom poder louvar, bem dizer o teu santo nome. E mais uma vez, a presença do nosso Deus foi sentida, foi notória na casa. E só queremos pedir ao nosso Deus que Ele continue tomando a primazia de tudo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o Ministério de Missões dessa igreja está trazendo um aviso para a igreja do Senhor. Avisa que os irmãos que ainda não entregaram o envelope com a oferta de missões no valor de R$15, estará recebendo até domingo para dar o fechamento da oferta de missões. Os irmãos que tiverem dificuldade também em fazer esse ato com valor em espécie, procura a nossa irmã Renilda, que ela também está recebendo via Pix. Esse ministério tem como os outros ministérios, trabalhado também, voltando nesse ano de 2022, a estar atuando aqui na igreja, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Missões nasceu no coração de Deus, e missões tem que nascer no nosso também. Meus amados irmãos, estamos vivendo um tema para esse mês, um tema aonde tem por título: frutifique no conhecimento da graça e no conhecimento da palavra. A nossa divisa se conta em 2 Pedro capítulo 3, no seu verso 18. Por favor, os irmãos nos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Louvemos ao nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus. Mais uma vez queremos declarar nesta noite: a Ti sempre toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, Deus. Em oração com as filhas que aqui passaram, Deus, queremos Te pedir por misericórdia. Visita o Teu povo, Deus, que possa haver no nosso meio, Deus, restauração, que possa haver no nosso meio avivamento, mas também que possa haver, Deus, salvação, libertação de vidas. Deus, continua, Deus, a curar. Precisamos, ó meu Senhor, do toque do Senhor em vidas, em famílias, Deus, em ministérios. Faz isso para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós queremos Te agradecer por estar aqui na Tua casa, porque é um grande privilégio de estar aqui Te louvando. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos confiado em fazer com que Sua obra continue sendo aqui anunciada, continue sendo ministrada e que alcance corações. Meu Deus, agora, Pai, queremos Te agradecer, porque acreditamos aquele que o mesmo que começou a boa obra
Ele é fiel para aperfeiçoá-la e completá-la. Continua conosco nesta noite, ó Deus. Estamos aqui porque estamos querendo ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Por isso, Deus, visita o coração, a mente dos Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão em casa também nos assistindo. Deus, o mesmo Deus que está aqui, que é sentir a Tua presença. Deus, visita agora os lares agora, com a Tua presença, com a Tua graça, meu Senhor. Ó Deus, muito obrigado. E continua conosco, em nome de Jesus, amém? Meus amados irmãos, passamos um dia hoje muito corrido, muito agitado. E louvamos a Deus porque Deus tem nos confiado em ser canal de bênção aqui na terra. E como pastor, a Alessandra, sabe, quando eu estou para ministrar, eu gosto de ter um dia com Deus, um dia mais intenso, um dia mais com Deus, e pedindo assim a direção. E hoje foi um dia muito diferente. Um dia onde, por misericórdia, eu tenho me esforçado para estar na dispensação do Senhor, para ajudar outras pessoas, e hoje não foi diferente. E louvado seja Deus, que o nome dele tem sido glorificado. E como já foi aqui falado, eu acredito, pelo Ministério de Louvor, pela nossa irmã Sandra, o tema é a divisa. E o tema, ele continua martelando em nossos corações. Ele continua gravado em nossa mente. Durante esse ano vamos rodar vários temas. E esse que se inicia sempre vai dizer: frutifique, continue frutificando, porque nós acreditamos que esse é o nosso ano de frutificar de todas as formas. E vem linkado o frutifique com graça e conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. E hoje de manhã, quando eu acordei, de madrugada, ia começando a conversar com Deus, e de manhã já, eu me questionando e tentando, Deus, eu tenho que continuar frutificando. Desse conhecimento da graça e da palavra. E comecei a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos que eu costumo fazer. E podendo analisar que graça e palavra, elas não, pelo menos não consegui, nossa irmã Alessandra, ver de outra forma, elas andarem de forma separada. Porque quando nós conhecemos a graça, automaticamente nós estamos nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Se nós mergulhamos na palavra de Deus, vamos entender o significado da graça. Por isso de manhã eu comecei a ser ministrado por Deus, Deus ministrando. Não tem como qualquer um daqueles que me busca, que me serve, de entender o poder, conhecer a palavra e também não conhecer o poder da graça. Ou seja, se eu ando no conhecimento de Deus, automaticamente eu também conheço o significado da graça. Porque quando nós falamos de Deus, Senhor Jesus, palavra. E quando eu entendo o que é graça, é um favor sim, aquilo que ninguém merecia,
mas Ele mesmo, Ele foi lá na cruz do Calvário, e por mim que estou aqui, por você que está em casa, Ele se entregou, e essa graça nos alcançou. Então não tem como o conhecimento da palavra andar só, não. A palavra e a graça, ela anda junto. Quando eu busco a palavra, eu entendo o significado da graça. Quando eu quero conhecer a graça, eu entendo que eu tenho que precisar mergulhando na palavra de Deus. Algo totalmente diferente no nosso mundo social. Algumas pessoas nascem com menos de um ano, talvez nasce a vida. Pessoas já têm assim, olha, ele já tem um apartamento dele comprado. Ele já tem o veículo dele comprado. Ele já tem tudo dele comprado porque os pais ele ofereceram. Outros nascem em uma situação pior. Não tem essas condições. Nasce naquele processo de trabalho, de dureza, honroso sim. Mas uma diferença. A graça é uma divisão. Mas isso aqui, na palavra e na graça, não tem diferença nenhuma. É para mim, é para você, é para o preto, é para o branco, é para o rico, é para todos, é igual. A graça, ela é oferecida a todos. Todos têm direito. Todos têm o mesmo direito. Então o autor está nos convidando a buscar mais do conhecimento. Para quê? Entender o poder da graça. Para quê? O apóstolo, nesse contexto aqui, ele dá uma palavra. Primeiro, quando ele fala na nossa divisa, ele disse, olha, crê. Ele está dizendo algo, diz, olha, continue no processo do conhecimento daquele que nos enviou. Ele está dizendo, cresçam. Ele não está dizendo, olha, aí tá bom, não. Ele disse, cresçam. Porém, não é qualquer conhecimento, não. Algo que eu vou fazer para ter um diploma, não. Ele está dizendo, cresçam mais. Busque mais da graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu imagino ele naquele cenário. Ele disse, sabe por quê? Porque só a Ele sim, só a Ele a honra, só a Ele a glória, só a Ele é todo louvor. Imagina a situação do apóstolo quando ele escreve pela segunda vez, com o mesmo propósito, com o mesmo entendimento e com a mesma ênfase. E sabe por que eu estou falando isso a vocês? Como nos nossos dias atuais, nós temos visto homens se dizendo de Deus, mulheres se dizendo mulher de Deus, e ensinando a mesma coisa que tentaram introduzir no meio dos servos do Senhor. Falsos mestres. Por isso que ele está dizendo que orei, cresçam. Eu estou dizendo a vocês, não é para vocês pararem não de buscar ao Senhor. Ele está dizendo, cresçam mais. Busque o segredo. Sabe por quê? Porque quando eles chegarem, vocês vão ter isso na sua mente gravado. Você vai ter isso no seu coração. E vocês não vão ser enganados por eles. Esse é o cenário. Esse é o contexto. Quando no seu capítulo 3 da própria divisa, ele começa a dizendo assim a partir do versículo 1.
Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro está dizendo: olha só, já falei uma vez, falando pela segunda vez, para que vocês lembrem e esteja na sua mente a memória, a lembrança daquilo que vocês aprenderam. O texto vai dizer de quem? Dos santos apóstolos, daquele que no tempo dos vossos pais já anunciavam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua dizendo: para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escândios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. O que é que Pedro quer falar com o povo? E se lembrem, desde o passado, quando isso tudo começou, desde o tempo dos seus pais, que hoje já dormem, que chegaria o dia, que chegaria alguns se dizendo que é, mas que não é, escarnecendo da santa palavra do Senhor. E eles começam a interrogar, dizendo: cadê a vinda dele? Cadê a vinda do Senhor? Porque eles falavam isso para trazer dúvida no coração dos servos do Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro disse: olha, cresçam, não parem de conhecer ao Senhor, para que vocês também não sejam enganados. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece de que longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Ou seja, os mesmos que estavam escarnecendo, eles tinham essa consciência e faziam para agradar o seu próprio coração, entendia do que tinha se passado lá atrás, mas aquilo que trazia alegria no seu coração, ele continuava fazendo de uma forma clara e muito tranquila. Mas no versículo 6, pela qual veio a palavra, pelo qual veio a perecer o mundo, da qual o tempo afogado em água. Ou seja, Pedro está dando uma resposta, dizendo pela própria água, que aconteceu no passado com Noé, do dilúvio. O contexto vai dizer que ele vai chegar um momento e vai dizer: olha, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eles estão duvidando da vinda do Senhor, mas lembra lá da água. O próprio Deus fez separação de tudo, e Ele está voltando.
para a igreja do Senhor. Continue crescendo na graça, mas também no conhecimento, porque isso está conosco, está próximo a nós. E alguns, infelizmente, têm sido enganados. Mas como não ser enganado? Buscando desse conhecimento da palavra de Deus. Versículo 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A resposta de Pedro no questionamento, dizendo: cadê? Quando é que o Senhor virá? Desde a antiguidade que eu ouço isso. Aí Pedro, com a sua sabedoria, ele está dizendo assim: olha, entenda que talvez a promessa que você espera, se foi de um dia para o Senhor, é como meu irmão, o tempo de Deus não é o seu, o tempo do Senhor não é o nosso. Ele não retarda a sua promessa. Qual o propósito de não retardar? É para que alguns ainda se arrependam e possam se aproximar, possam ter essa salvação, para ganharmos tempo. No versículo 17 diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o segredo? O que é que entendemos aqui com esse relato bíblico? Que o conhecimento, esse conhecimento, ele nos evita de uma queda. Esse conhecimento nos traz paz. Esse conhecimento nos leva para o céu. Aí Pedro está dizendo: olha, fique firme, persevere, não seja como eles, dos duvidosos, mas tenha certeza que aquele que prometeu, que fez promessa, Ele vai cumprir, mas no tempo dele. Quando nós vimos e ouvimos o relato desse homem chamado Pedro, como eu e como você, antes que essa graça fosse liberada sobre as nossas vidas, alguns pontos-chave da vida desse apóstolo, que em uma das suas pescas, como pescador nato, profissional, passaram a noite toda e não pegou nenhum peixe. E o discurso de Jesus próximo a eles, após passar uma jornada toda,
E quando eu me lembro dessa palavra, eu tento me colocar como Pedro volta de um lado para o outro. Com certeza que na sua ida, ele já tinha um projeto para a sua volta. Mas como, irmão? Projeto de ir pescar e voltar com muitos peixes. E imagina a frustração da sua mente chegando próximo às casas, próximo às pessoas que estão esperando, porque lá vem eles lá. E em algumas situações nós passamos por isso também. Decepções, tristeza, para que um dia a graça seja liberada sobre as nossas vidas. E esse homem, naquilo que se achava que acabou do seu dia, mas Jesus fala com ele, ele ouve, entende, e o milagre acontece. A graça sobre ele é liberada quando ele disse: foi, deixe tudo, agora venha comigo, porque hoje você ainda é um pescador, mas a partir de agora será pescadores de almas. A graça é liberada sobre esse homem, e ele parte com Jesus. Jesus fala com ele sobre a sua morte, sobre o processo, e Pedro está junto. Quando os soldados pegam Jesus para levar Jesus preso, qual é o ato desse homem que ministra? Ele corta a orelha de Malco. Mesmo recebendo a graça, porque quando nós entendemos que o processo é cresçam, o processo é desenvolva, o processo é não fique parado, o processo é saia da cadeira. Esse é o processo. Cresçam. Qual é a sua área? Qual é o seu chamado? Ele está dizendo: olha, não fique, cresçam naquilo que você foi chamado. Jesus é preso, e tem um processo da caminhada. É Ele, não sou eu não. É Ele mesmo, não sou eu não. O processo está passando por esse homem. Ele nega Jesus, estando com o mestre, sendo avisado, mas ele nega, um processo. Mas depois da morte, depois que ele começa muito mais ter o conhecimento e entendendo quem era Jesus, quem era o mestre, ele chega em uma missão. Eu começo a imaginar ele aqui no alto e a multidão parada ouvindo. Ele começa a pregar, e as pessoas diziam: mas era ele mesmo, é aquele que nem falava direito, é ele mesmo. E as pessoas entendem que não era só aquele pescador, não era só aquele que negou Jesus, não foi aquele soldado, não. Agora é um homem que não só a graça o alcançou, mas também tem um conhecimento, e quando ele ministra, a palavra sai com poder. E houve uma restauração de vidas. Milhares de pessoas dizem: eu quero esse Senhor, eu quero o Deus desse Pedro. Há um processo. E agora eles vão indo, ele não consegue ficar parado, como algumas vezes eu fico. Ele não se contenta.
Como nosso irmão Alessandro aqui já conhecemos no Lima. Eles não conseguiam ficar no 0-0. E eles vão saindo, andando, marchando. Eu acredito que agora no momento, ele e João, no templo Formosa, passando, louvando a Deus. E alguém disse: ei, me dá, eu quero dinheiro. Mas ele está sobre ele a graça que o alcançou. E o poder da palavra que está nele, que é a presença do Todo-Poderoso. Ele disse: olha, eu recebi uma graça, você quer? Então, baseado no conhecimento que eu tenho, levanta-te agora e anda. O que eu te tenho, eu te dou. É a presença do Eterno. É isso que faz a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Não adianta eu pular. Não adianta os dois que Deus me dá eu começar a fazer. Não! O compromisso dele é com vidas, é com almas. A Bíblia diz que Jesus também crescia assim. A graça que era sobre ele do Pai, de Deus, ele homem, menino. E na sabedoria que é o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que ele crescia, os sinais estavam sobre ele mesmo sendo menino. E uma certa vez, todos reunidos e vamos para casa, vamos. Seu pai e a sua mãe. E segue-se em viagem. Cadê o menino? Cadê o menino? Aonde é que o menino está? E todos ficam, vamos voltar. E quando chega lá, surpresa, ele no meio dos doutores, ele no meio dos professores, ele no meio daqueles que ensinavam, ele no meio dos príncipes, ele no meio de tudo, mas ele estava lá, porque a presença do Pai estava na vida dele. Frutifique com a graça, mas também frutifique com conhecimento da palavra de Deus. Poderíamos aqui ainda falar muito, muito mais. Aqui a gente poderia sempre, o legado que ele deixou, os mandamentos, deixou que nós faríamos coisas maiores, sinais. Mateus capítulo 4 é uma história muito interessante e conhecida de todos. Quando ele está num processo de 40 dias e 40 noites, é uma preparação, aonde ele está ali, jejuando, consagrando, para um grande embate, para uma grande guerra, para um momento único, para ele sair vencedor. Qual a diferença minha, José Francisco, hoje? Que nós não andamos como deveríamos andar, preparados para esse embate. Algumas decisões nossas são erradas e tomadas por causa da falta disso aqui. E quando ele vai para o confronto, quando ele vai para o embate, quem que ele encontra? 40 dias homem,
fome, sede, necessidade. Imagina só, José Francisco em um processo sai na rua. Tome para você se alimentar, tome comida, tome água. O adversário de nossas almas, ele só ou só nos oferece aquilo que nós temos necessidade. A primeira palavra que ele ministrou ao coração do mestre foi: tome, coma, se alimente. Quem de nós, passando por esse processo, viesse esse banquete, e nós viraríamos a cara? Não. E aí o conhecimento que é Ele, que está nele, Ele olha e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Nos processos posteriores, cenáculo, desafio da morte, todos o processo, ele disse: olha, mas também está escrito. Ou seja, no todo o processo ele venceu com a palavra, venceu com conhecimento. Porque, mais uma vez, eu quero ministrar: o conhecimento ele liberta. Esse conhecimento ele te dá vida. Esse conhecimento ele te dá esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O horário não nos espera. Tinha algumas coisas aqui, mas para finalizar, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Diz assim o texto, Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O apóstolo Paulo agora, ele escreve essa carta aos Colossenses, e ele não faz um pedido simples. Esse pedido aqui não é uma coisinha barata, não. Paulo está, eu acredito, eu começo a imaginar os apóstolos, aqueles que teve o privilégio de fazer tanta coisa. Imagina dizendo: olha, não é coisinha pequena que eu estou pedindo a vocês, não. É coisa muito grande, o valor é muito alto. Ele disse: que habite ricamente. Ele está dizendo: olha, não é barato, não. Eu quero que você se aprofunde. É coisa de riqueza, muito além do que isso. Que habite dentro de você. Que possamos investir em nós, para nós frutificarmos
graça, conhecimentos, vidas saudáveis, vidas salvas para a glória de Deus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e para sempre. Amém. Amém. Se ponha de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja todo o louvor. Bendito és tu, Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, o único que cumpre, que faz promessas e cumpre. Nós te louvamos. Queremos continuar te adorando, porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdias, elas duram para sempre. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Te louvamos nesta noite mais uma vez, pelos hinos entoados, pelas orações aqui ministradas, e pela tua palavra liberada nesta noite. Deus, acreditamos que teus filhos que aqui estão, foram visitados pelo teu Espírito, porque, Deus, a tua presença foi notória, a tua presença foi sentida neste lugar, e queremos continuar a liberar a palavra sobre a família, a fonte da vida nesta hora. Deus, que possa haver, Deus, sobre cada um dos membros, dos congregados desta casa, nos ajuda, Deus, a investirmos em nós mesmos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te louvamos, porque esta casa, ela nos dá, meu Senhor, oportunidades para isso. Por isso, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida. Se desprenda nesta noite, se desprenda nesta hora, e busque ao Senhor com intensidade. Deus, em nome de Jesus, sobre a casa, que as bênçãos do Senhor, aquelas que enriquecem, não acrescenta dor, seja derramado sobre a família, a fonte da vida. Também queremos, ó meu Senhor, te pedir pelos teus filhos que nesse final de semana vão viajar, que a potente mão do Senhor esteja sobre cada um dos teus filhos. Leve a Deus em paz e traz de volta em segurança. E aos teus filhos que ficarão, possamos estar aqui na sexta-feira te adorando, que possamos estar aqui no domingo pela manhã aprendendo deste conhecimento da tua palavra, e à noite também celebrando o teu nome. Agora, Deus, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, ó meu Senhor. E te agradecemos, Deus, porque, meu Senhor, sim, Senhor, sem a tua presença,
não seremos nada. Por isso, Deus, nos ajuda a zelar da Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nos concede, ó Deus, um resto de noite, uma madrugada e um dia amanhã na Tua presença. A oração que nós fazemos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. E logo após a oração silenciosa estaremos nos despedindo da casa do Senhor.